Vamos fazer oração então para iniciarmos a nossa conversa? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao mais alto, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos espirituais que nos auxiliam nessa atividade de esclarecimento, agradecer a oportunidade do conhecimento, agradecer a oportunidade de começar novamente, de sermos pessoas melhores e que através do conhecimento e das mudanças de postura, de pensamento e de atitude, possamos nos tornar espíritos em evolução, em condução a Deus. Abençoe, Senhor, a todas aquelas famílias que passam por dificuldade nesse momento, todas aquelas pessoas que estão doentes, que possam encontrar o amparo, que possam encontrar a esperança e que possam superar da melhor maneira possível. Abençoe, Senhor, este momento e que assim seja. Muito bem, então hoje nós estamos iniciando o capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro aí que a gente faz o estudo contínuo aqui nessa sala. E aí, no capítulo anterior, capítulo 14, nós encerramos, que falamos bastante sobre a importância de honrar o pai e honrar a mãe. Conversamos sobre que são dos requisitos básicos para todo aquele espírito que deseja adentrar ao reino dos céus uma condição de completista. Então a gente já falou isso também no capítulo 14. E aí hoje a gente vai adentrar no capítulo 15, que vai falar então sobre a caridade. E aí o título é Fora da Caridade Não Há Salvação. E aí a gente vai explorar um pouquinho o item 1 a 3. Nesse item 1 a 3, da qual o título do que precisa o Espírito para ser salvo, ele é uma introdução ao que vem depois, que vai falar sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo, vai falar também sobre fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então vai fazer um esclarecimento sobre a importância da prática da caridade em detrimento de apenas ter fé. Então, a continuação, nas próximas palestras, a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema, falar sobre a importância de sair da parte teórica e ir para a parte prática, da importância disso e quanto isso é relevante para a nossa jornada. Mas hoje a gente vai entrar principalmente nesse item 1 a 3, e para isso eu peço um pouquinho de licença para fazer uma leitura que é a introdução do capítulo, que a gente sempre começa, os capítulos começam com uma passagem do Evangelho, e aqui não é diferente, ele vai puxar duas passagens aqui, a primeira falando do capítulo aí de São Mateus e depois de Lucas. Então a gente vai estudar um pouquinho deles e aí depois Kardec dá a contribuição no entendimento desse tema aí, que é extremamente relevante para todos nós. Então, nesse primeiro item, o item 1, que está escrito aqui, eu vou ler bem rapidinho, e aí depois a gente fala. O que é necessário para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhando de todos os anjos, irá se sentar no trono da sua glória. Reunidas diante dele, todas as nações separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei pronunciará aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado desde o começo do mundo, porque padeci fome e me alimentastes, sofri sede e me destes de beber, necessitei de abrigo e me acolheste, estive nu e me trajastes, adoeci e me visitastes, encarcerado fostes me ver. E os justos indagarão: Senhor, quando foi que vimos famintos e vos alimentamos, ou sedentos e vos
demos de beber? Quando foi que vos vimos desabrigado e vos acolhemos, ou nu e vos trajamos? E quando foi que vos soubemos doente ou aprisionado e vos visitamos? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um desses menores de meus irmãos, foi a mim que haveis feito. E continua: pronunciará em seguida aos que estiverem à esquerda, aos outros: apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado pelo diabo e seus anjos, pois estava faminto e não me alimentastes, sofri sede e não me deste de beber, necessitei de abrigo e não me acolhestes, estive nu e não me trajastes, doente, encarcerado e não me visitastes. Então replicarão igualmente: Senhor, quando foi que vos vimos famintos, sedentos, desabrigados, nu, doente ou na prisão e faltamos a vos assistir? Ele, contudo, explicará: em verdade vos digo que todas as vezes que falastes em doar assistência a um desses menores, que faltastes em doar assistência a um desses menores, faltastes a mim mesmo. Estes, portanto, irão ao suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então é um trecho que está ali no Evangelho de Mateus e que, antes de tudo, merece uma ressalva. O próprio Kardec ele faz o complemento aqui no Evangelho, né, falando que isso é uma forma da qual Jesus encontrou para aquele povo que se encontrava, né, que era um povo muito materialista na época e precisava de exemplos bastante próximos a eles para que eles fizessem as conexões e tirassem as conclusões, né, exatas. E para isso Jesus, como um espírito de muita sabedoria, trazia esse contexto. E aí por isso que ele trouxe aqui uma analogia a um rei, né? E aí faz também a comparação do pastor, né, que separa as ovelhas dos bodes, ou seja, está separando as condutas, né? E aí o rei também ele faz uma distinção, né, falando que aqueles a que foi ajudado, né, fique de um lado, e aqueles que relegaram, fique do lado esquerdo. Tá? Então essa é a separação que está havendo aqui. E quando fala todas essas questões de diabo, fogo eterno, que não condizem com o que a doutrina espírita nos traz como ensinamento, né, é uma recordação que traz justamente da situação de Jesus, colocar na situação do povo algo que fizesse um sentido, tivesse um impacto no entendimento daquele povo naquele momento, né? Que é algo que mais tarde está claro para nós, que não existe um fogo eterno, que não existe a personificação do mal, que seria o diabo, né? Que tudo isso é amplamente exemplificado e explicado através dos ensinamentos da doutrina espírita. Tá? Então, feito essa ressalva, principalmente a questão da linguagem em si utilizada aqui, né, nesse texto, a gente fica com o cerne, né? A gente fica com o suco dessa passagem, onde vai falar em questão das atitudes das pessoas. E aí vai falar que a caridade ela se encontra numa situação, né, de auxílio, de doação ao próximo. E aí, colocando numa situação, né, de julgamento, né, no plano superior ali, né, o rei está falando assim, ó, aquele que ajudou fica no lado, aquele que não ajudou. Bom, mas como assim que ajudou? Em que situação, rei, que você ficou preso, que você ficou com fome? Se a gente soubesse que fosse você, a gente iria ajudar. E aí ele fala, não é a minha pessoa. A caridade é quando a gente ajuda aquele que está necessitando, indiferente se é conhecido ou não. Então é uma forma de a gente conseguir entender, através do exemplo daqui, uma das essências da caridade. Na segunda passagem, ele fala ali, né? Então, passagem de Lucas, né? Então, levantando-se um doutor da lei, indagou-lhe para tentá-lo: Mestre, que é necessário fazer para possuir a vida eterna? Vejam que essa é uma passagem bem conhecida, bastante debatida, né? Em várias correntes cristãs, né? Uma passagem muito linda, muito nobre, que remete a muitas reflexões, né? E aí
é a passagem do bom samaritano. Todo mundo recorda, a gente vai passar aqui bem brevemente, falar um pouquinho dela, né? Mas aí, em uma dada circunstância, um doutor da lei, ouvindo Jesus falar em uma das suas passagens, ele fala, né? Olha, muito bonito tudo isso, né? Mas ele fala ali, o que é preciso para possuir a vida eterna? E Jesus responde, o que é que está escrito na lei? Quando ele fala isso para o doutor da lei, ele está perguntando aquela lei dos judeus na época, né? Que era a Torá, né? Da qual todo o povo daquele momento reconhecia aquilo como uma verdade, né, absoluta e assim buscava conduzir a sua vida. E aí o doutor, né, sabendo da lei, ele fala prontamente, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala, respondeste muito bem, faze isto e viverás. Né? Então, na verdade, o doutor já tinha a resposta. Jesus o que fez foi confirmar. E principalmente falar mais uma informação, a importância de sair da parte teórica, de sair da parte do conhecimento e partir para a atitude, para a ação. Para isso ele complementa. Esse homem, contudo, desejando parecer justo, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Quem é o próximo? E aí que Jesus traz a parábola do bom samaritano. Vale a pena a gente recordar ela novamente. Né? Um homem que descia a Jerusalém, a Jericó, caiu entre as mãos de assaltantes que o despojaram, cobriram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Chegou em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho e avistando-o, parou ao largo. Um levita, que vinha também pelo mesmo lugar, observando, passou igualmente distante. Um samaritano, entretanto, que viajava, chegando onde jazia aquele homem, vislumbrando, enterneceu-os de compaixão. Aproximou-se dele, verteu óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Após, colocando em seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Pela manhã, pegou o dinheiro e o entregou ao dono da hospedaria, dizendo-lhe, cuide bem deste homem e tudo que guardastes a mais irei restituir-vos quando retornar. Então, lembrando, né, bem rapidinho a passagem, né, fala ali sobre um homem que, né, estava em dificuldade, passou um doutor da lei, passou uma pessoa importante da sociedade e passaram por ele e nada fizeram. E um samaritano, que para o povo judeu era de uma tribo diferente, existia um desprezo por esse povo, e Jesus sabiamente pega esse exemplo para mostrar que foi uma pessoa qualquer, indiferente do poder, do cargo que ocupa, diferente dos títulos que tem, se tornou próximo daquele que estava precisando. E assim conseguiu exemplificar de uma maneira muito clara, né, o que é ser próximo. E ele retorna essa pergunta para o doutor da lei, para ti, quem pareceu mais próximo? E aí a pergunta se torna óbvia. Né? Próximo é aquele que ajudou, aquele que se tornou útil, que teve uma empatia, que se mostrou na condição de irmão e ajudou aquele que estava em dificuldade. Pois bem, tendo isso, essa base evangélica, né, a gente consegue agora adentrar a outras interpretações que nos auxiliam na importância da compreensão, né, desse item 15. Vamos voltar ali que a gente vai entender o importante dessa palavra. O que precisa o Espírito para ser salvo? A pergunta por si só já remete a uma certa reflexão, né? O que precisa o Espírito, então não é o corpo. O que precisa o corpo para ser salvo? A gente sabe que o corpo não tem salvação. Todos nós sabemos que o nosso destino como matéria é o desencarne e a matéria orgânica depois sofre as
as consequências da decomposição. Então, essa pergunta não cabe à matéria, ela cabe ao espírito. Então, já traz uma ideia de algo a mais, de um porvir, continuidade da vida. Uma vez tendo a continuidade da vida, o que precisa o espírito para ser salvo? E o que seria a salvação que está sendo falado aqui? Libertação, felicidade, equilíbrio, né? Então, o que precisa o espírito para ser feliz? E a resposta, Jesus já deu. Há 2000 anos atrás, ele já trouxe na forma de verbo e na forma de exemplo, que é a caridade. Uma vez que praticarmos a caridade, encontraremos a salvação. Por isso que tem uma máxima trazida pelo Espiritismo, que na verdade é um reforço daquilo que Jesus já falou, que fora da caridade não há salvação. Sem sermos útil ao próximo, não tem felicidade. Vale a pena a gente buscar para o nosso dia a dia isso, mas antes, a gente busca mais um embasamento no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. O que é caridade? No capítulo 13, que a gente falou aqui antes, já algumas semanas atrás, já foi conceituado a caridade. Já foi falado que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Já foi também falado ali no capítulo 13, né, que existe a caridade material e existe a caridade espiritual. Foi reforçado que a caridade é aquilo que a gente dá sem esperar nada em troca. Fora disso, tem outras palavras que podem ser caracterizadas. Por exemplo, filantropia. Né? Então, quando a gente faz um ato de filantropia, a gente está recebendo algo em troca. Seja em desconto de imposto, seja para que a gente tenha o nosso nome valorizado, seja para que a gente tenha algum retorno financeiro ou de imagem depois. Então, isso é uma filantropia. É algo bom? Sim, é algo bom, isso ajuda as pessoas, mas não é o que está sendo falado aqui. Não é fora da filantropia, né? Não há, né? É fora da filantropia, não tem a salvação. Não é essa a palavra que está sendo falada aqui. É a caridade. Então a caridade vai além disso. É a gente fazer algo pelo próximo que nos é caro, que é aquilo que nos custa, seja em forma de dinheiro ou coisas abstratas, por exemplo, o tempo, a inteligência. Então a gente pode ser bom para os outros, oferecendo uma ajuda material, mas também oferecendo uma ajuda de atenção, de conhecimento, né? De condução, de orientação. São várias as formas da caridade, mas para que ela seja verdadeira, é necessário que a gente não espere nada em troca. E quando fala nada em troca, não é só a troca presente. Porque normalmente a gente pensa assim, eu vou fazer a caridade para depois, quando eu desencarnar, eu ficar melhor. Uma condição melhor lá no nosso lar. Então, quando eu estou pensando dessa maneira, eu estou pensando em algo em troca, mesmo que não seja nessa vida. Então, isso também não é uma caridade. Então, a caridade é, portanto, conceito, né? Algo que a gente faz de bem para o outro sem esperar nada em troca. Ponto. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Estas são as características da caridade. Mas por que fora disso não há salvação? Por que fora disso nós não somos felizes? Por que será? Muitas pessoas que não possuem esse entendimento
procuram nos meios materiais algo que os complete, algo que que os mantenham em estado de felicidade. Alguns buscam em adquirir imóveis, adquirir bens materiais, em conquistar status, em ser pessoas poderosas, ou seja, buscam nas coisas terrenas aquilo que as complete. E a gente basta observarmos de uma maneira bem simples que esse não é o resultado, pois vemos pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas famosas que não são felizes. Então uma simples observação já nos basta para entender que esse não é o caminho da felicidade. Até porque, uma vez tendo a compreensão do Espiritismo, a gente sabe que a riqueza riqueza material fica na matéria, fica aqui, né? Então isso é uma coisa já superada para quem já está adentrando ao estudo do Espiritismo. Mas mesmo assim, vamos lá, por que a caridade? Uma das respostas a gente encontra no Livro dos Espíritos. Na pergunta 333, os Espíritos respondem para nós que cedo ou tarde, o Espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar e esse destino de todos. Isto é uma lei, que é a lei do progresso. Certo? Toda vez que somos rebeldes à lei, que tentamos ir contra a lei, começa um processo de desarmonia. Na pergunta 115, também do Livro dos Espíritos, vale a pena a gente ler para entender a essência. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber nada. E a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer a chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, nascemos puros, ignorantes, simples, e o nosso destino é a perfeição, é a proximidade com Deus. Então, a gente já sabe o início e a gente já sabe aonde vai dar. Agora tem todo um caminho a percorrer. E esse caminho ele continua. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Ou seja, quando chegarmos à perfeição é que entenderemos na essência o que é a felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então a gente já começa aí agora a ligar alguns pontos, né? Nascemos puros, né? Nascemos com um propósito. Toda vez que fugimos disso, causa desequilíbrio. E a gente pode sentir isso. E a ciência, ao decorrer do tempo, já vem comprovando isso. Através de estudos cerebrais, estudos de comportamento, a ciência vem comprovando que somos seres que necessitamos ser sociáveis. Ou alguém é diferente disso? Alguém consegue, sozinho, encontrar o equilíbrio? Ninguém consegue, né? Apesar que às vezes o momento de solidão é necessário, né? Às vezes o momento de solidão é necessário, mas não é a solidão eterna que estamos falando, né? Então necessitamos da interação, necessitamos de ajudar ao próximo para que nos tornemos úteis e assim comece a desenvolver situações onde, né, nos sintamos bem. E toda vez que a gente foge disso, o desequilíbrio começa a vir, né? E quanto mais acentuado for esse desequilíbrio, começa a ter impactos na nossa vida. E a gente começa a sentir isso em forma de
mal-estar, e conforme isso vai aumentando, a gente começa a ter doenças, e o agravamento dessas doenças levam a situações de desencarne, ou às vezes situações de desequilíbrio mental, e aí as pessoas acabam cometendo algo que em sã consciência não faria. Então, nós temos é como se a gente tivesse uma programação. E a nossa programação é ajudar o próximo. E através da ajuda do próximo, nós nos sentimos felizes. Então, através desse entendimento trazido pela doutrina espírita, a gente começa a observar que a felicidade a gente vai encontrando no caminho. Então, já existem várias passagens de livros falando que precisamos aproveitar cada momento e que a gente torne esses momentos felizes. E a gente vai observando que a felicidade não está no final, a felicidade está na construção. E essa construção através da ajuda mútua, sem esperar nada da troca. E quando a gente faz isso, sentimos-nos completos. Então, por isso que vem a máxima que fala que fora da caridade não há salvação, não há felicidade. Não nos sentimos bem quando isso não acontece. Mas eu duvido que isso seja verdade. Então, a recomendação é para aqueles que não acreditam, é para que tentem, do fundo do coração, que dê o primeiro passo e comece a observar as situações que começarão a aparecer na sua vida e observar as coisas boas que vão começar a aparecer. Então, esse é o convite que o Evangelho faz diante dessa situação. E ele fala ali, o Kardec reforça, que desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Quando fala que fazemos caridade, estamos praticando todas essas virtudes. Ou seja, estamos sendo humildes, estamos sendo brandos, estamos sendo benevolentes, indulgentes e justos. Que é aquilo que foi reforçado nas bem-aventuranças. Lembra que nos capítulos anteriores a gente falou sobre bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes, ou seja, felizes daqueles que são humildes, porque terão a recompensa no futuro, através da sua paz interior, um sentimento de felicidade que os completa. No livro Caridade, Emmanuel faz uma importante ressalva sobre a transformação que a caridade tem que fazer dentro de nós. Ele fala: antes de pretendermos o ingresso no mundo dos venturosos e redimidos, antes que a gente queira pertencer aos mundos superiores, salvemos o chão em que nos firmamos. Vamos observar o hoje. Vamos olhar a situação em que estamos inseridos, construindo o mundo mais feliz de amanhã, pela melhoria de nós mesmos. Então, a vontade de fazer um mundo melhor, ela é importante. Mas a gente não pode esquecer que o início é dentro de nós. Com a compreensão dessas máximas, com a observação dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que isso comece a se tornar um hábito, para que aquelas situações de prática de caridade passem a ser um hábito. E que a gente sempre tenha em mente que é algo que precisa ser constante. Não é eu faço caridade uma vez e já está tudo certo. Não. É algo que eu vou começar a fazer e não tenho prazo para terminar. É eterno. É uma condição eterna. Ou seja, quanto mais cedo a gente começar, melhor.
E quanto, né, mais livre das amarras do plano terrestre a gente se libertar, melhor. Quais são essas amarras? A vaidade, o orgulho, os preconceitos, né, as ilusões que a gente tem daquilo que nos leva numa condição de felicidade. Então, são reflexões internas que cada um precisa fazer. Será que o tempo que eu estou dedicando, as 24 horas do meu dia, eu estou nesse objetivo? Será que eu não estou dedicando a maior parte do meu tempo a conquistar bens materiais, a conquistar situações no plano terrestre que nada me auxiliarão no futuro? Que me levarão a uma condição de arrependimento depois? Então isso a gente precisa fazer. E a partir do momento que a gente começa a fazer reflexões, ter a coragem e a sabedoria de tomar as atitudes certas. De mudar a vida. Opa, não é esse o rumo. O rumo é para lá. Então vou deixar, mesmo que isso venha a gerar um desconforto entre outras pessoas, por exemplo, familiares, amigos, a própria sociedade. Porque a grande maioria está vivendo na ilusão. Poucos são aqueles que conseguem fazer essa leitura e ajustar o rumo. Para isso que está sendo falado aqui. Porque observemos o contexto, né, que a gente está inserido. O que somos induzidos a todo momento leva a essa condição? Não, né? Não nos leva. Nos leva ao consumismo, nos levam ao imediatismo, nos levam a uma situação que a gente tem que correr e nem sabe às vezes o que está buscando. Então, essa recomendação do Emmanuel, ela é importantíssima. Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Então não vale nada a gente olhar, entender e não sair para a ação. É praticamente como se tivesse a mesma situação, né? Então, o conhecimento, a reflexão é a parte da transformação, mas a mudança vem quando inicia-se a ação. E os resultados começam a vir também quando a ação sai da cabeça e parte para a prática. Legal? Pessoal, era isso. Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Alguma opinião sobre o tema? Tudo bem? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas
atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.